Trabalhadores da empresa de limpeza e terceirização de serviços, a Limpserv, elas denunciam que estão desde dezembro do ano passado sem receber o salário, 13º e tickets de alimentação. Eles afirmam já terem cobrado a diretoria pelos vencimentos, mas que não tiveram retorno de quando eles deverão receber esses dinheiros. É o salário, é o 13º, né? E também os tickets de alimentação aí de dezembro do ano passado. A nossa produção entrou em contato por meio de telefone com a empresa Limpserv a fim de solicitar um posicionamento sobre o atraso dos pagamentos, mas não fomos atendidos nas diversas tentativas feitas, né? As empresas aí, a empresa infelizmente não atendeu às ligações da nossa produção. Infelizmente, fizemos a nossa parte, né? Para você que está aí na companhia, na nossa companhia. Bom, em Teresina, 7h48. Então, para você que está aí na nossa companhia, nós vamos agora bater um papo, né? Em nossos estúdios, vamos falar sobre a implantação do Plano Diretor de Arborização de Teresina com o conselheiro de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, o senhor Ariosto Martins. Bom dia, Ariosto, seja bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia, obrigado pela recepção. João Magalhães e Natanael. Conselheiro, a cidade de Teresina, naturalmente, lá no passado, a gente tinha aquela característica de ser uma cidade verde, né? Hoje, a gente observa que a cidade perdeu muito dessa característica. Qual é o esforço que os órgãos públicos hoje estão fazendo no sentido de fazer com que Teresina volte a ter mais árvores? E aí é interessante porque não é só ter árvore, né? Tem que ser uma árvore adequada. Enfim, isso tem que ser bem estudado, tem que ser bem pesquisado. Como é que está o esforço hoje dos órgãos públicos para fazer com que Teresina volte a ser uma cidade verde? João, bom dia. João, o que a gente pode entender é o seguinte: primeira coisa, a Teresina realmente era uma cidade, né, considerada verde, vamos dizer assim. E só que naturalmente, como toda cidade, como ela vai crescendo, né, isso vai se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que é uma série de coisas que tem que se entender, que a questão de educação das pessoas, né? E os órgãos públicos hoje têm esse desafio. Apesar de algumas coisas serem obrigatórias, né, uma área permeável e tal, mas não tem uma obrigação, não tem uma cobrança das pessoas plantarem árvores, enfim. Então, manterem essa vegetação, né? Então isso faz com que, com o tempo, isso vá se acabando, vamos dizer assim. E nesse sentido, qual a importância desse planejamento, inclusive conjunto, né? Não só do poder público, mas das instituições, no caso, inclusive, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e outras instituições, para discutir essas ações e avaliar os impactos, né? A curto, médio e longo prazo. Sim. O que acontece? A gente tem que entender que quando a gente tem uma vegetação, são árvores, vegetação rasteira, né? Então tudo isso ajuda em vários aspectos, né? A parte climática, claro, que a Teresina não precisa nem falar. Mas as pessoas, por exemplo, a gente faz um projeto para uma residência, alguma coisa, as pessoas querem logo, normalmente, né? As pessoas têm hoje a ideia de que árvore ou planta vai só atrapalhar, né? Vai ter trabalho, né? Então, assim, aí quando chove, né? A água que na casa dela não tem onde escoar. A pessoa no recuo da casa dela para o muro, por exemplo, tem que deixar uma área permeável, né? Que a prefeitura estabelece, né? Mas muitas vezes a pessoa, depois que a prefeitura aprova, ela vai e coloca um piso de repente. Quando a água da chuva cai, a água não tem para onde escoar, né? Um dos fatores é esse. Então eu sempre falo, vamos deixar uma parte de prestação para poder ter drenagem, né? E assim, a gente tenta muito isso. Esse plano do município, desses vários os conselhos e todos que estão aí nessa luta, é para que as pessoas tomem essa consciência, né? Então o que a prefeitura está tentando fazer? Identificar, a primeira coisa são as áreas, os bairros da cidade que precisam de mais
árvores, né, tipo ipê, ninho, né, oiti, as árvores que aguentam o nosso clima, né, vamos dizer assim, e fazer esse plano aí de cerca de 30 anos para que consiga atingir o que é interessante. Uma das características, ontem à noite teve, Natan, a prefeitura apresentou um plano de arborização que até o prefeito Silvio Mendes vem discutindo nos últimos dias, e ontem uma das discussões levantadas foi exatamente a de que nos loteamentos, né, normalmente se pega uma área grande e o primeiro pedido, né, do dono do loteamento é que se devaste a área, né? Você tem lá uma área de vários hectares que tem árvores nativas, ao invés delas serem aproveitadas, não só por uma questão estética, mas por uma questão natural, na verdade, quando alguém compra o terreno, a primeira coisa que ele quer é devastar tudo, para o terreno ficar limpo e a partir daí fazer uma construção. Até onde é necessário trabalhar essa consciência ambiental das pessoas para que as árvores, na verdade, elas ocupam um espaço ali que é da natureza e que retirá-las dali, na verdade, vai trazer um prejuízo e não um benefício? Eu acho que isso é muito questão de falta de conhecimento, sabe, João? Por mais que às vezes a gente como arquiteto tente falar para o cliente, às vezes que é interessante que ele mantenha aquilo dali, mas a pessoa às vezes é questão de, como eu falei, né, de consciência, educação da pessoa também, que, enfim, já teve trabalho com alguma coisa, não quer mais, é uma árvore grande, enfim, então eu acho que isso tudo é um trabalho, né, que tem que ser aí feito de formiguinha, com as crianças, né, educando, para que quando fique adulto não tenha esse pensamento, sabe? E a legislação hoje, né? O que ela obriga em relação à arborização? De repente, em que os vereadores, né, podem contribuir com esse debate? Porque a verdade é que a gente tem visto aqui em Teresina a derrubada de árvores e ninguém responde por isso, né? Nem o poder público, nem muitas vezes o proprietário dessas áreas. Como é que está em relação à lei? O que a lei poderia mudar? Poderia de repente obrigar a preservação ou a destinação de algumas áreas verdes? Como é que está essa questão? Existem algumas normativas, né, que exigem como é que a pessoa deve proceder em relação quando tem um terreno com área nativa, né, vegetação nativa, e o que ele tem que tirar, o que ele tem que deixar. A árvore nativa não pode ser retirada, né? A não ser com você pede autorização, eles vão avaliar e liberam. E quando é uma coisa mais simples, vamos dizer assim, pode ser retirada, não tem problema. Agora, tem que haver uma cobrança, né, das pessoas e ver como é que estão os terrenos, né, da prefeitura, né, acompanhar como é que está esse dia a dia, né. Então, assim, além daqui das árvores e tudo, que eu acho que tem que ter mais também, que assim, é um pensamento mais amplo, tem que ser assim, a questão de calçadas, né? Não adianta se você ter um canteiro central que você não tenha como se locomover. Vai encher de árvore, mas como é que vai ser a pessoa com deficiência, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser, né, de uma calçada para outra? Porque já não tem tanta coisa assim. As pessoas não andam em Teresina hoje porque é muito quente, claro, não caminham tanto, mas não tem como se locomover. Além do clima, calçada, né? Então isso tudo deve ser uma coisa em conjunto, né? Bom, conselheiro, sempre que um novo bairro, um loteamento, algo assim é criado, há a obrigação de destinar um espaço ali para uma área verde, uma praça, algo sim. de uso comum. Qual a importância desses espaços, até nessa dinâmica da cidade e do ponto de vista também da arborização, né? Isso tem sido respeitado e qual a importância desse tipo de espaço para garantir, por exemplo, até as melhores condições para as pessoas que moram ali no entorno? São as áreas de convivência, né, que a gente chama. Num loteamento, um projeto que vai fazer maior, por exemplo, pela pandemia deu para ter uma ideia, né, de como os loteamentos privados tudo deram uma crescida, né? As pessoas perceberam que morar a sua casa é o melhor local do mundo. Então, não tem como você fazer um loteamento, um projeto, vamos dizer assim, mais complexo, que você não deixa uma área verde, né? Uma área que as pessoas possam se interagir, né? Até na sua própria casa. Se você tem ali uma área totalmente no concreto, no cimento, tudo revestido, tudo com piso, fica um negócio um pouco assim, hoje sem graça. Por exemplo, esse estúdio aqui, vou falar bem sinceramente, se você colocar uma plantinha, uma coisa assim, já dá outro clima, já dá outro ar. Então, eu penso, né, que tem que haver isso, sabe? Isso é o nosso papel como arquiteto, né? Fazer esses projetos dessa forma. Conselheiro, em relação
a questão dos parques urbanos, né, que a gente tem hoje aqui na nossa cidade, alguns. Como é que eles poderiam, de certa forma, ser melhor aproveitados para que a população tivesse, obviamente, mais condições e interagissem melhor com a natureza? Como é que hoje o senhor observa essa interação da cidade, ou a falta de interação da cidade com as áreas verdes do município? Se você pegar aí todos os parques que a gente tem, e for lá sábado e domingo, que eu tenho um filho pequeno, eu vou e eu sei como é que é, são todos lotados, né? Então as pessoas gostam daquilo ali. Se, por exemplo, só que tem uma questão que você não pode ir, por exemplo, você pode até ir, mas passou de 9 horas da manhã, de 8 horas da manhã, e o sol já está muito quente, normalmente nesse tempo aí fica um pouco ocioso, até 4, 5 da tarde, né? Não tem tanta gente, por causa do clima, né? Então tem que pensar, por exemplo, um tipo de piso, né, que seja mais permeável, que não seja tão quente, não só concreto, né? Colocar mais árvore de todo jeito, fazer um negócio bem planejado, sabe? Um projeto bem planejado, paisagista que entenda do assunto, vamos dizer assim, das pessoas, né, conviver naqueles espaços. E não colocar ali só uma praça, como tem várias aqui, só aqueles bloquetes, né, que a pessoa caminha ali na calçadinha ali, bota um banquinho e algumas árvores. Eu acho que tem que ser mais trabalhado isso, né? Algumas áreas cobertas, né? Misturado, claro, com as árvores, né? Nativos. Eu acho que tem que ter todo esse trabalho. Então, eu acho que não é só aquilo ali, sabe? Tem que ter mais um projeto mais bacana, assim, coisas mais com madeira, né? Com áreas, coisas mais ecológicas, vamos dizer assim. Hoje, um exemplo, você vai montar um restaurante, montar um ambiente. Hoje em dia, com esse calor excessivo que faz tanto no BR-Obró como não, ou seja, você tem que procurar, além de materiais, né, que dê assim mais aquela sensação de frescor, as cores também são importantes, né? Para que não deixe o ambiente muito escuro, aquela sensação de... Aquela coisa muito fria, né? Muito fria. Muito cinza, por exemplo, né? Você vai em São Paulo, você vê só ficar de um lado para o outro. Então, tanto é que as pessoas que moram em grandes centros hoje procuram essas opções. Né? Então, a gente está em Teresina hoje, é uma cidade, proporcionalmente, né, que ainda tenha muito ainda a se explorar, sabe? Então, é por isso que a gente tem que então, por isso que foi bom esse plano, né, de arborização, que faz com que a gente comece a pensar daqui a 10, 20, 30 anos como é que a gente pode estar se a gente não fizer o que tem para ser feito. A gente vive esse contexto de mudanças climáticas, né? Que eles são cada vez mais presentes e a gente tem observado na prática algumas questões relacionadas à natureza que não eram tão comuns há 30, 40 anos atrás. Como é que a atuação, vamos dizer assim, como é que essas políticas urbanas, elas podem, de certa forma, contribuir para minimizar esses impactos da questão climática e assim como também ajudar a enfrentar alguns momentos, né, de crises, como a gente viu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a questão das cheias. Como é que as cidades devem, de certa forma, se preparar melhor para esse tipo de questão que é cada vez mais comum relacionada às mudanças climáticas? Sim, por exemplo, nesse plano que foi divulgado, né, ontem, tem a estimativa da quantidade de plantas, né, de quantos anos, mas como é que vai ser cobrado isso? Como é que vai ser feita essa manutenção? Não é que você pegar a árvore e jogar naquele canteiro central, e a questão que eu falei, a questão de circulação e tal. Como é que isso vai ser fiscalizado? Né? Então, eu acho que não é só chegar e plantar, então, como é que vai ser mantida aquela vegetação, aquela árvore, né? Que teve um custo, né? E assim, como eu falei, assim, eu acho que é um aspecto mais amplo, né? A questão educacional das crianças, nas escolas, tudo isso está ligado, sabe? A gente pensa que não, mas não adianta nada a gente fazer o plano de ação aqui agora, imediato, resolver uma situação emergencial. E se as crianças não têm essa cabeça, se os pais daquelas crianças não têm essa cabeça de ter essa questão com lixo, né, com esse cuidado com o meio ambiente como um todo, sabe? Então, eu acho que tem que atingir ali aquela criança que não tem essa consciência ainda.
Quando a gente fala de arborização, muitas vezes é muito comum, inclusive do poder público, falar da questão do plantio, né, das árvores. Mas não é só o plantio, né? Realmente tem que ter uma preocupação e um planejamento com a manutenção daquela árvore, saber se a árvore é adequada. A gente viu nessas chuvas da última semana, árvores de 20, 30 metros caindo ali na avenida principal do Dirceu e em outros pontos da cidade. Então, na verdade, não é só o plantio, né? Tem que ter um acompanhamento e um monitoramento dessa situação e escolher, inclusive, a árvore correta para cada local. Exatamente. Né? Por exemplo, os clientes, quando a gente faz aqui um projeto para eles, normalmente faz assim, ó, pode até botar uma planta, como se estivesse fazendo um favor, né? Botar uma planta, mas que não dê muito trabalho. Eu vou regar uma vez na semana no máximo ali, não quero mais que isso não. Aí a gente vai com todo o trabalho, mostrando através dos projetos, das imagens que visualmente, e claro que do ponto de vista climático, é muito mais interessante, né? Ter essas árvores, enfim. E aí, pelo fato também do sol ser muito quente, nosso clima ser muito quente, tem que colocar as árvores nativas, né? IP, como já falei, IP e tal, que aguentam mais esse nosso clima, né? Mas também não precisa tanto de irrigação e tal, que são condizentes com a nossa cidade. Mas não deixa de ser precisa essa manutenção, né? Esse plano de arborização que está sendo apresentado pela Prefeitura, ele traz aí um prazo, né, de 30 anos. Isso. Mas de forma emergencial, de forma mais próxima, né? O que o senhor avalia que já pode ser feito para até amenizar, né, essa situação aqui em Teresina? Como é que o poder público pode atuar para garantir já uma retomada desse título de cidade verde aqui na nossa capital? Que pode ter esse impacto mais, vamos dizer assim, acho que você quer dizer mais rápido. Mais rápido, né? Mais ativo, ali, assertivo, vamos dizer assim. Como já foi feito um levantamento, né, das áreas, tem que ser feito. E aí identificar os bairros, né, e os locais que precisam de mais atenção, que não tem tanta vegetação assim, né? E atuar ali, né, nesse primeiro momento. Aliado, como eu sempre falei, com essa mobilidade, né? Não adianta colocar a árvore, não tem como a pessoa se deslocar. Você vai colocar a árvore numa calçada que tem 1 metro de largura, não vai adiantar, vai atrapalhar. Então, aí vem aquela outra história, das calçadas, como é que vai ser a acessibilidade. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu posso colocar um canteiro central com 3 metros, por exemplo. Com uma árvore, com tanto, vai ter a faixa de serviço, caixa de árvore, que a prefeitura hoje exige algumas coisas na calçada. Mas como é que vai ser essa área de circulação das pessoas, né? Então, como eu falei, colocar as árvores no lugar certo, né? Levantar isso tudo e atuar diretamente nesses aspectos. É aquela questão, da mesma forma que Teresina perdeu, né, essa característica de cidade verde, e isso não foi da noite para o dia, foi ao longo de décadas, certamente reconstruir isso também não é da noite para o dia, demanda um certo tempo, né, conselheiro? Com certeza. Como eu falei, assim, é algo, né, que leva um certo tempo, mas como a gente já pode atuar em algumas coisas mais assertivas, mais rápidas, né? Pois é. 8h05, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Batemos um papo aqui com Arioston Martins, conselheiro de Arquitetura e Urbanismo, trazendo aí dicas importantes, né, para você, até que vai montar o seu projeto, montar a sua casa, enfim, por mais simples que seja, é sempre bom termos, então, portanto, aí projetos especiais que tragam, né, assim, o urbanismo, que traga árvores, ou seja, que dê um clima diferenciado, um clima bom para a sua residência, para o seu estabelecimento, em termos de ventilação, não é isso? Com certeza. Então tá bom, conversamos aqui com Arioston Martins, agradecemos então ele por aceitar o nosso convite, seja sempre bem-vindo, sempre que precisar, seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral, Arioston. Muito obrigado.